Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís Jurema e nós estamos aqui nessa semana falando sobre gestão de escritório. É claro que a ideia é a gente dar uma pequena introdução para que você possa de imediato colocar a mão na massa e alterar algumas coisas ou melhorar algumas coisas dentro do seu escritório para que você possa ter sucesso. Hoje eu vou falar do Canva. Com certeza, se você acompanha os meus vídeos, você já vai ter ouvido falar, ou se você já participou de alguma live minha, especificamente com relação a isso, você já vai ter ouvido falar desse Canva. O Canva, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu coloquei aqui no escritório, tá? Ainda semi-preenchidos, só para vocês terem uma ideia. O Canva, ele dá a você uma noção tanto do seu escritório como do seu cliente. Então, eu tenho um método Canva onde eu vou preencher. Então, pesquisa lá, gente, verifica que realmente você vai ver que é possível você começar a planejar, a estudar aí o seu escritório, conhecendo algumas atividades que a gente acha que conhece e não conhece, e os nossos potenciais, né? E um outro ponto é com relação ao seu cliente. Então, é assim, quando a gente trabalha pensando só, vou fazer, sei lá, vou cuidar de processo civil, ou melhor, vou cuidar de divórcio, tá? Então, a gente sabe, né, a gente tá no tempo de pandemia, infelizmente o convívio das pessoas às vezes choca e a gente acaba achando que conhece a pessoa e não conhece, enfim, os relacionamentos, o fim de relacionamentos vem aumentando, isso é estatístico, né, você pode procurar aí no Google, né? E aí você resolve, fala, poxa, eu adoro direito de família e o meu nicho de mercado é divórcio. É divórcio, partilha de bens, enfim, né? O que vai acontecer com relação a esse seu nicho de mercado? Você precisa identificar e saber quem são os seus clientes. E quando a gente fala de quem são esses seus clientes, está falando efetivamente daquilo que esse cliente gosta, daquilo que ele da atividade que ele pratica, como é a vida dele, não é? Para que você efetivamente consiga atingir o objetivo desse cliente. Então, para que você tenha uma consultoria ou uma assessoria eficaz, você vai ter que conhecer muito bem esse seu cliente. Eu vou mostrar para vocês algumas maneiras que você pode fazer para conhecer esse cliente, tá? Então, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês um desenhinho onde você pode ir preenchendo, né? Então, vou até passar para cá, que cada um, a gente tem aqui alguns, tanto para empresa como para pessoa física, mas eu vou mostrar para vocês aqui um de pessoa física. Então, aqui, tá? É o ponto principal do nosso planejamento. Então, aqui eu vou precisar do quê, tá? Primeiro ponto, quais são os serviços que eu quero prestar, o que eu presto, não é? Dentro desses serviços que eu quero prestar, o que eu presto, não é? O que é analgésico? Quando a gente fala de analgésico, é aquilo que vai aliviar a dor do cliente. Ele alivia a dor, mas não cura. Então, quando você toma um remédio, um analgésico, né? Você sabe que aquela dor vai amenizar, mas o problema vai continuar lá, certo? Então, você precisa saber aquilo que vai, naquele momento, amenizar a dor do cliente, mas, em especial, quais são os criadores de ganho? Ou seja, aquilo que vai efetivamente solucionar o problema do cliente, tá certo? A médio ou a longo prazo. Então, dentro daquela atividade que você exerce, como é que você vai preencher isso? Quais são as atividades que são consideradas analgésicas? Quais são as atividades que são efetivamente um ganho para o cliente? Um outro ponto importante, aqui você está falando do seu negócio, da sua prestação de serviço. Desse lado aqui, você vai ter análise do cliente. Então, dentro dessa análise do cliente, você vai ter, vamos lá, eu vou tirar aqui, enfim, quais são as dores do seu cliente?
Então, quando a gente pensa num divórcio, por exemplo, a gente tem várias situações que vão gerar dores ao seu cliente, tá? Pode ser o próprio fim do relacionamento, pode ser a partilha de bens, não é? Pode ser o distanciamento dos filhos, pode ser a fixação da pensão alimentícia, tudo decorrente daquela atividade que você vai fazer, como a gente estava falando, estamos pegando como exemplo o divórcio. O que o cliente faz, né? Quem é esse seu cliente? Esse cliente, ele é, na sua maioria, mulher, ele é homem, qual é a atividade que ele faz? Então, ele é empresário, ele é funcionário, qual é a faixa salarial? Ainda, esse seu cliente, ele é uma pessoa que gosta de praticar esporte? Ah, tem a ver? Tem. A gente tem um curso para isso, né? Onde você aprende que essas situações fazem com que você, inclusive, crie pertencimento com seu cliente, criando identidade, enfim, não é? Você vai precisar saber quais são essas atividades do seu cliente, quais são os meios que ele utiliza de comunicação, por exemplo. Se ele tem rede social, se ele utiliza um e-mail, ou se ele utiliza mais o WhatsApp, tá? E o que ele espera ganhar? Qual é o ganho? Qual é o objetivo do seu cliente com relação àquela consultoria, àquela assessoria que você quer prestar? Isso quer dizer o quê? Quando você tem essa noção, você acaba tendo esse conhecimento com relação ao seu cliente, você vai exercer a sua atividade com um objetivo, não é? Conhecendo, inclusive, um meio para poder conversar com esse cliente, um meio para poder tratar esse cliente, até onde você pode ir com esse cliente, inclusive para cobrar honorários, não é? Inclusive para saber se esse cliente ele vai ser aquele cliente que vai fazer questão de te pagar ou vai ser aquele cliente, até por ele achar que a sua atividade não é tão importante assim, e isso tem tudo a ver com relação a esse envolvimento que você tem com o cliente, a atividade que você presta, enfim, ele vai te dar mais valor ou não. Então começa aqui quando a gente fala de planejamento, esse conhecimento não só da sua atividade, como também do seu cliente, para que você una a fome com a vontade de comer. Eu tenho certeza que você quer fidelizar o seu cliente, quer saber, tornar o seu cliente satisfeito, né? E mais do que isso, você quer ser bem recompensado por isso. Para isso, é necessário que você comece por aí, para que você conheça o seu cliente, conheça a sua atividade e possa prestar o melhor serviço dentro das expectativas desse cliente. Para que você assim o faça, é imprescindível que você saiba realmente quais são as expectativas do seu cliente, né? Nós, no nosso curso, a gente apresenta aí uma série de técnicas capazes de você ter conhecimento desse cliente, saber qual é esse objetivo e como lidar com esse cliente, né? Então fica aqui a dica, até no nosso curso de mediação isso é extremamente importante. Então acesse lá os nossos cursos, sigam a gente nas nossas redes sociais e fica antenado aí com as nossas dicas, que todas as semanas a gente tem novas dicas, novas atividades para que você possa melhorar e ter sucesso. Tchau, tchau!